Olá, sejam todos mais uma vez muito bem-vindos ao nosso canal da Pesquisa Operacional. Dessa vez aqui estamos diante de um problema de fluxo máximo, né? Esse é um problema bastante utilizado em redes de oleodutos, gasodutos, em redes de água potável, esgoto, ou até mesmo fluxo de veículos numa rodovia, que é tratado como fluxo também, né? Fluxo de pessoas em esteiras rolantes, em escadas rolantes e assim por diante. Então a gente trabalha esse fluxo máximo aqui quando você tem diversas opções de transporte de quantidades de produtos, segundo as capacidades dessas opções, e aí você quer maximizar esse transporte aí, fazendo uma otimização de todo o sistema. Nada melhor para ilustrar do que a gente ir para um problema aqui, né, para ver como é que a gente resolve aqui esse problema do fluxo máximo. Olha, uma companhia de saneamento, ela transporta água potável por meio de uma malha de aquedutos, ou seja, dutos de água, de adutoras, de 850 quilômetros na região sudeste do Brasil. A companhia busca determinar o fluxo máximo de água em metros cúbicos por segundo que pode ser transportado na rede da figura a seguir, essa figura aqui, né? Que tem como nó de origem, o O, a estação no norte de Minas, e como nó de destino, T, um consumidor final localizado na região central do estado de São Paulo. Os valores nos arcos representam as capacidades máximas em cada arco. Então, quando sai daqui a água, ela passa aqui para o nó A, né? Você tem um aqueduto aqui, uma adutora aqui, que tem uma capacidade de 50 metros cúbicos por segundo, aqui 60 metros cúbicos e assim por diante, até chegar no destino final lá na região central de São Paulo, né? Como é que a gente trata esse problema aqui segundo os nossos preceitos de modelagem matemática? Então, trabalhando aqui a identificação das nossas variáveis de decisão, nós temos aqui que as variáveis vão ser do tipo IJ, ou seja, fluxo de água em metros cúbicos no arco IJ, ou seja, da estação O para A, de O para B. Então cada arco desse aí você vai ter uma quantidade de metros cúbicos conforme visto na figura, pode acompanhar aí. Então nós vamos ter o XOA, ou seja, o fluxo de água em metros cúbicos da estação inicial lá no norte de Minas para a estação A. Também temos a alternativa do norte de Minas, da estação inicial, para a estação B, né? Depois, de A para C, de A para D, de B para C, de B para D e de C para T, chegando no destino final, e de D para T também, chegando no destino final. Então, essas são as variáveis de decisão que eu vou considerar aqui no meu problema. Então, são todas as ligações, obviamente com todos os fluxos permitidos aí pela minha capacidade técnica aí da minha rede de dutos, né, de aquedutos. Bom, a função objetiva ela vai maximizar o fluxo total de saída na estação de Minas Gerais ou maximizar o fluxo total de chegada em São Paulo. Tanto faz. Ou você maximiza o somatório da saída de O para A somado com O para B, ou você maximiza o total aqui de chegada somado, né, de C para T ou de D para T. Lembrando que tudo que você conseguir enviar por aqui vai ter que chegar lá no final. Se você estiver considerando que tudo que está chegando aqui foi maximizado, obviamente saiu de lá essa mesma quantidade. E seguindo, temos aqui as restrições, né, que mostram aqui que o fluxo de entrada lá em T, ou seja, lá no destino final, vai ser igual ao fluxo de saída, o que nos mostra aquela explicação que eu já tinha dado aqui. Mas na restrição ela vai tender a garantir isso, ou seja, tudo que chega lá no T, o terminal final, a partir de C e de D, vai ter que ser igual ao que saiu de O em direção a A e em direção a B, depois passando por todos lá, todos os pontos, obviamente, né? É interessante dizer que é o seguinte, essa fórmula aqui ela pode ser transformada nessa daqui, passando todos esses dois aqui, né, que estão do lado direito, para cá, do sinal para o lado esquerdo. Então fica essa fórmula desse jeito aqui, mostrando que, obviamente, se eu diminuir esses aqui
desses aqui vai ter que ser igual a 0, ou seja, tem perfeito equilíbrio. Tudo que saiu de O chegou em T em igual quantidade. E temos aqui as restrições de conservação de fluxo de entrada e saída em cada nó de transbordo. Vocês vejam que aqui, tudo que saiu de O em direção a A é igual a tudo que saiu de A em direção a C e A em direção a D, não ficou nada em A. Né? Transformando a fórmula novamente, passando todo mundo para o lado de cá, vai ficar negativo esse sinal aqui, mostrando o equilíbrio 0, ou seja, não ficou nada em A. Da mesma forma, tudo que saiu de O em direção a B é igual a tudo que saiu de B em direção a C e D, não ficou nada em B também. Analogamente, a mesma explicação aqui da fórmula. Tudo aqui que chegou de A para C e de B para C é igual a tudo que saiu de C em direção a T, o terminal final aqui. Fazendo aquela ajuste na fórmula, fica dessa forma aqui. Da mesma forma, tudo que saiu de A em direção a D e tudo que saiu de B em direção a D vai ser igual a tudo que chegou lá em D depois, né? Na verdade, tudo que saiu não, tudo que chegou aqui, né? Tudo que chegou em D, perdão, a partir de A, e tudo que chegou em D a partir de B de bola é igual a tudo que saiu de D em direção a T, o terminal final. Fazendo aquele ajuste na fórmula, a gente tem isso aqui. Temos mais um grupo de restrições, né, que mostra aqui que tudo vai ter que obedecer às capacidades máximas de cada arco aí. A gente está repetindo a figura aqui do lado para não se perder, ou seja, o duto que liga O a A, ele tem uma capacidade máxima de 50 metros cúbicos por segundo. Já o duto que liga O a B, ele tem uma capacidade máxima de 60 metros por segundo, e assim por diante. Então, tudo que passar por esses dutos aqui tem que ser menor ou igual às suas capacidades máximas. É claro que você não vai conseguir colocar mais produto por metro por segundo em cada duto aqui, excedendo essa capacidade de cada um. E as restrições de não negatividade. Todos os fluxos aqui dentro dos dutos terão valor positivo, né, ou 0, né, terão valores não negativos. Bom, e chegamos aqui na nossa planilha para que nós possamos organizar os dados e depois resolver. Eu repeti a figura aqui na própria planilha para que a gente não se perca na nossa organização de dados, informações e comparações eventuais que a gente precisar fazer aqui para não se perder. Bom, eu adiantei o preenchimento da planilha, organizei ela dessa forma. Ela está bem semelhante lá à planilha que eu usei lá para o caminho mínimo, né? Então, o problema do caminho mínimo, então eu organizei ela dessa forma. Eu já adiantei aqui o preenchimento de alguns dados, mostrando aqui os arcos, né? Que são esses desenhos aqui, de O para A, de O para B, tá aqui, ó, O para A e O para B. O fluxo que eu vou considerar, que tem que ser menor ou igual ao fluxo, a capacidade máxima que está aqui, ó, tá? Desenhada aqui nesses arcos aqui, tá escrito aqui direitinho, então tá tudo aqui, né? Lembrando que aqui é a capacidade máxima e aqui é o que de fato o modelo vai me responder como fluxo em cada arco desse aí, ou seja, em cada duto, em cada adutora de água. Aqui eu tenho o fluxo total máximo e aqui eu tenho que fazer alguns cálculos aqui, que são aquelas restrições de continuidade de fluxo, etc. Né? É bastante semelhante lá ao problema do caminho mínimo, né? Então, começando aqui do nó, o fluxo de entrada. Bom, no ponto O, aqui no nó O, não tem entrada, na verdade ele é o começo. Então não vai ficar nada aqui, ele por ser o começo, né, nada vai chegar nele, pelo contrário, vai chegar nos outros todos, menos nele, né? Então ele vai ficar em branco aqui. Já no nó A aqui, vai chegar um determinado fluxo que eu ainda não sei a partir, ou seja, que partiu do nó O, ou seja, de O para A, eu tenho aqui, ó, um determinado fluxo, ó, de O para A, eu tenho um determinado fluxo que eu não sei ainda qual é, que é este fluxo aqui. Lembrando que isso aqui é a capacidade máxima, mas eu não sei quanto é que vai passar aqui ainda. Então, proveniente
de O vai vir esse fluxo aqui. Quando o solver me responder aqui quanto é, vai estar exatamente aqui. Né? No nó B, fluxo de entrada no nó B, também ele vai ser proveniente do O, do nó O, ou seja, aqui ó, de O para B, é esse fluxo aqui. Né? Já para C, nós vamos ter fluxos em maior quantidade, né? Nós vamos ter aí alternativas. Veja bem aqui, ó. Eu tenho de A para C e eu tenho de B para C. Se a gente observar a figura aqui, C está aqui, então ele vai receber produto de A e vai receber produto de B. Então, somados, vai ter A para C com B para C. Eu não sei quanto vai vir de A em direção a C e nem de B em direção a C. Não importa quanto é, o que importa é que eles vão ter que ser somados, que eu estou me preocupando agora com o que está entrando em C, né, nesse nó aí. Em D, o que eu vou ter aqui? Em D, semelhante ao C, eu vou ter fluxo chegando de A e de B. Então, olha, em D, A para D, mais B para D. Está aqui. E no T, que é o terminal final, lá no centro do estado de São Paulo, na região central do estado de São Paulo, eu vou ter fluxo chegando de C e de D. Veja aqui. Né? Então, de C para T, mais o que vier também de D para T. Então, está aqui. Bom, essa parte do fluxo de entrada em cada um dos nós está bem equacionado, está bem resolvido. E o fluxo de saída? O que sai de cada nó? Bom, do nó aqui, O, o primeiro, vai sair produto em direção a A e em direção a B, não é? Então eu tenho aqui, facilmente identificado, de O para A mais O para B. Certo? E A? O que vai sair de A? E para onde vai? Bom, de A vai para C e para D. Então eu tenho aqui de A para C somado com A para D. Certo? E B? B vai sair em direção a C e em direção a D. Então temos aqui B para C mais B para D de dado. Né? E de C? Bom, C, a única alternativa dele é mandar para T, que é o terminal final. Então, de C vai para T, só tem essa alternativa, não tem mais outra linha, outro duto. Da mesma forma, de D aqui, só tem em direção a T, que é o terminal final. Então, está aqui D para T. E do ponto T, para onde vai? Para lugar nenhum. Ele também, da mesma forma que o O aqui na entrada não recebia nada, o T também não vai sair nada, afinal de contas ele é o terminal final, né? Aqui acaba o nosso fluxo, então ele vai ficar em branco assim como ficou aqui, né? Bom, os nossos fluxos aqui nos mostram o seguinte: o nosso fluxo de entrada, né, e de saída aqui, eles precisam ter aquele balanceamento que foi colocado lá nas restrições, eu estou repetindo elas aqui, para a gente não se perder. Então nós temos aqui a quantidade que é exatamente o fluxo de entrada menos o fluxo de saída, né? E puxo obviamente aqui para todo mundo, fazendo aquele balanceamento da fórmula. Bom, aqui todos os fluxos intermediários aqui, eu vou ter que arbitrar o valor zero para eles, porque eu já dei até essa explicação lá quando eu estava fazendo as restrições. Por que zero? Porque não vai ficar parado produto nenhum em cada um desses pontos intermediários, né? Na verdade, nós vamos ter produto chegando e depois saindo. Matematicamente, a maneira de eu explicitar isso é colocar o zero aqui, conforme eu já expliquei lá nas restrições. Bom, aqui nas restrições está tudo ok, está tudo resolvido aqui. Eu preciso agora resolver aqui a função objetivo. Como eu expliquei lá na função objetivo, ela pode ter duas características: maximizar o fluxo total de saída
ou maximizar o fluxo total de chegada. Tanto faz. Se sair tudo, vai ter que chegar tudo. Se chegar tudo, é porque saiu tudo. E esse tudo é uma quantidade a ser definida que eu não tenho ainda. Quero tê-la, né? Então, como é que eu vou fazer isso? Bom, eu vou aqui, por opção minha, eu vou maximizar o fluxo total de saída. O que sai de O, portanto? Sai de O uma quantidade que vai para A e para B. Essas quantidades, obviamente, devem ser somadas. Então, eu tenho aqui, ó, de O para A, somado com O para B. Isso é tudo que saiu da estação O, né? Eu poderia fazer o somatório de tudo que chegou em T, terminal final? Poderia também, seria uma outra opção. Eu somaria essas duas aqui, tudo que chegou de C em T, tudo que chegou de D em T. Olha aqui, C em T e D em T. Tudo que chegou aqui, obviamente, saiu daqui, porque nós não temos retenção de produto aqui nesse meio. Da mesma forma, tudo que saiu aqui, obrigatoriamente vai chegar aqui. Então, você pode optar por uma das funções objetivos. Aí a gente tem duas opções, uma delas ou essa, lembrando que só pode optar por uma, né? Não pode pegar as duas, porque senão aí você vai somar duas vezes. Então dou Enter aqui, dou OK, né? Então nós temos aqui a maximização. Agora só nos resta acionar o solver para poder fazer aqui os cálculos que a gente precisa acompanhar aqui. Bom, definir o objetivo é a nossa função objetivo. Eu quero maximizar o fluxo dentro das minhas tubulações, alterando quais células? Essas aqui, porque é aqui que eu quero saber qual é o fluxo que vai estar em cada uma. Sujeito aqui restrições. Bom, eu tenho as restrições aqui que me impedem de colocar mais produto nas tubulações do que elas aguentam, portanto, todas as minhas variáveis aqui tem que ser menor ou igual a todas as minhas capacidades de cada um dos arcos, cada uma das tubulações, né? Então, adiciono aqui. Eu tenho uma outra restrição que mostra que todo o fluxo final aqui na estação T, ele tem que ser igual, ou seja, todo o fluxo que chegou aqui, ele tem que ser igual ao fluxo que saiu daqui. Veja, aqui é o primeiro fluxo de saída do nó O, e aqui é o último de entrada do nó T. Então eles têm que ser igual, né? Um tem que ser igual ao outro, eles têm que ser iguais os números, né? Portanto, tudo que chegou aqui tem que ser idêntico a tudo que saiu daqui. Essa é a nossa restrição, que está lá também. Eu estou repetindo ela aí para nos facilitar, né? E também, todos esses valores aqui, né, eles precisam ser iguais a zero, que está aqui, que são as nossas restrições de continuidade de fluxo, que garantem que não haverá retenção de produto em nenhum dos nós, em nenhum dos pontos. Dou OK aqui, marco variáveis não negativas, mudo aqui para simplex e ponho para resolver. Bom, já tenho uma resposta aqui. Eu vou ter um fluxo máximo de 110 metros cúbicos por segundo. Todos os meus arcos foram respeitados, isso quer dizer que todas as tubulações foram utilizadas dentro das suas capacidades máximas. Isso quer dizer que todos esses números são menores ou iguais a esses aqui, né? O fluxo de saída é igual ao de entrada ou vice-versa, né? E não houve nenhuma retenção de valores aqui, portanto ficou igual a zero, certo? Bom, então conseguimos resolver aí, maximizando o fluxo aí nas tubulações de maneira mais otimizada possível. Encontramos, portanto, uma solução para o nosso problema. Eu espero que vocês tenham gostado. Caso haja aí alguma dúvida, alguma sugestão, alguma pergunta, por favor, pode postar aí que eu procuro responder. Não se esqueçam de curtir e até uma próxima.